não pode fazer política dentro da igreja. Existe lei que proíbe pedir voto dentro da igreja. Mas calma, esse canal aqui é um canal de teologia, então eu vou discutir o ponto de vista teológico. Eu já fiz um vídeo nesse canal, vou deixar a descrição aqui embaixo para você, sobre a minha opinião sobre quando a igreja elege lá os seus candidatos. Vamos discutir outra coisa aqui. O problema grave que os pastores não deveriam fazer é transformar a sua igreja em um comitê político. Olha, eu sei de igrejas que chega a ter 3 pregações. É uma pregação para pedir dinheiro, outra pregação para pregar o candidato, para a igreja votar nele, e a terceira pregação começa a pregar de obediência a Deus, obediência à igreja, e o pastor conclui que obedecer a Deus, obedecer à igreja, votar no candidato da igreja é obedecer a Deus. E aí vai lá e pressiona o povo para votar no candidato da igreja. Não preciso nem ser teólogo para entender que isso está errado e que é imoral. É usar a sua influência como pastor para fazer um voto de cabresto evangélico. Isso está errado. A igreja não pode se reunir para fazer dela um comitê eleitoral. Sobre o pastor ir lá e falar a sua intenção de voto e indicar o candidato, assista meu outro vídeo e você vai entender a minha opinião. Agora, pegar um momento de culto a Deus e transformar em um momento político, isso não pode acontecer. Eu não posso deixar de adorar a Deus para poder ir lá e fazer uma análise política, um debate político dentro da igreja na hora do culto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se for para eu preparar um culto a Deus e não cultuar a Deus e ficar falando de politicagem, pedindo voto, ainda que não fosse lei, isso está errado, porque eu peguei ali um momento de adoração a Deus e transformei em um showmício, em um comício. E onde é que Deus está sendo adorado? Onde é que Deus está sendo honrado neste momento? Então eu não admito, na minha igreja não acontece. Conheço o meu pastor, eu sei que ele não admite isso, eu estou há anos com ele e ele não faz. Se o seu pastor faz, não seja rebelde, respeitosamente o procure e diga: poxa pastor, será que é isso mesmo que agrada a Deus? Será que a vontade de Deus é deixar de pregar a salvação para poder eleger esse candidato? Será que Deus não tem controle de todas as coisas, seja lá qual for a sua posição política? Não deixe que o momento de culto a Deus seja transformado em comício. Agora, por outro lado, se nós não colocarmos os nossos candidatos lá, eles colocarão o deles. E aí nós não podemos reclamar depois que estão sendo criadas leis anticristãs, leis que não respeitam a igreja, porque eu fui lá e não coloquei o meu governante, o meu representante. Agora, eu não posso, em nome disso, abandonar a Deus e transformar a igreja em um comitê eleitoral. Isso não. Agora, exageros à parte, estamos em dias de política, temos que pensar nisso sim.